Graças e paz, irmãos. Vai continuar, né? O que o Senhor tem colocado no nosso espírito, né? Aqui na localidade do Campinho, com relação ao Monte Sinai. E hoje a gente vai estar terminando essa jornada do Monte Sinai, né? Então, é uma jornada que começou lá em Êxodo 19 e ela termina aqui no livro de Números, né, capítulo 10. E a gente vem falando das subidas de Moisés, né? Cada subida de Moisés, o Senhor ia revelando, ia dando revelações a Moisés, né? Para Moisés passar para o povo, e assim o povo ia sendo conduzido pelo Senhor, né? O Senhor ia aprendendo do Senhor, ia conhecendo o Senhor. E foram 11 subidas, né? Hoje a gente está na 11ª subida, a última, né? E a gente dividiu essa última subida, né, que é a 11ª, em duas partes. Da vez anterior a gente colocou nessa primeira parte o capítulo 1 e 2. Hoje a gente vai estar compartilhando o capítulo 3 e 4 de Números, mais o capítulo 3, né? O 4 eu só vou pegar algumas coisas. E vou pincelar também alguma coisa de Números 8, Números 10 também. Mas basicamente a gente vai ficar mais no 3, vamos tocar em alguns textos do Novo Testamento. E essa é a 11ª subida. Hoje a gente vai estar encerrando, né, essa jornada de Monte Sião, falando dessa última subida, né, que é a 11ª. E no capítulo 3 aqui vai trazer o assunto dos primogênitos, né? Como a gente já vinha falando dos capítulos anteriores de Números, né? Só para recapitular, em Números 1, vai ser feito o censo, né, dos filhos de Israel, no capítulo 1 de Números. Então o povo vai ser contado nominalmente, né? A gente já tocou nisso. Vai falar da filiação, né, ser reconhecido como filho do Senhor, né, filho de Deus. E o Senhor agora ele começa a organizar o seu exército ali no deserto, no Monte Sinai, né? Então eles vão sair pelo deserto agora já como um exército. Então o Senhor começa a organizar eles como um exército, né? E se, por exemplo, se eu pudesse nominar, se eu fosse nominar essa 11ª subida, que é a última, né, de Moisés, eu nominaria como uma coordenação do Senhor pelo Espírito Santo, né? O Senhor ele começa a encabeçar, né, no capítulo 2 de Números, a gente vai ver o encabeçamento do Senhor, o povo entrando debaixo do governo do Senhor, né? E o Senhor ele começa a coordenar o povo ali pelo Espírito, né? Então, no 10 a gente vai ver que o povo agora ele já sai marchando, né? Já sai em marcha, já como um exército já formado pelo Senhor, pelo Espírito mesmo, né? Então, basicamente é isso, né? Então a gente vê que no número 1 é feito o censo, no número 2 o assunto da bandeira, né, que é o assunto do encabeçamento, né, é o assunto do encabeçamento do governo, está embutido aqui nessa questão da bandeira, na minha versão fala de estandarte, né? Quem tiver alguma dúvida, vê o estudo antigo, números 1 e 2, né, que isso vai estar mais explicado. Então, aqui no número 2, o Senhor vai separar, né? E ele continua fazendo isso também no capítulo de Números 3 e 4, né? Que a gente vai ver aquele texto lá de 1 Coríntios, né? Que o Senhor ele colocou, né? Falando do Espírito, né? Do Espírito Santo, e o Senhor colocou cada um no corpo aonde ele quis. Isso é algo que o Senhor fez, né? E esse capítulo de 1 Coríntios 12, né, que fala dos dons do Espírito Santo,
ele está bem incluído aqui dentro desse contexto aqui que a gente está lendo de Números, né, que fala que... vamos ver lá rapidinho. 1 Coríntios... Primeira Coríntios 12. É 13, versículo 13. Versículo 13, depois a gente vai ler o 18 em diante. Pois em um só corpo, assim também, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Diz o versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Agora o 24. Mas os nossos membros mais nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo mesmo que tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então a frase que eu queria chamar a atenção aqui no versículo 24 é que Deus coordenou o corpo. Então aqui está falando dos dons do Espírito. Como é que Deus coordenou o corpo? Pelo Espírito Santo. Como é que Deus encabeça o corpo? O Senhor, ele é o cabeça da igreja. Esse encabeçamento é dado pelo Espírito Santo. Então somos coordenados, né? Deus coordenou o corpo. Aí interessante aqui no 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, né? Então aqui a gente vai ver que Deus coordenou o corpo, né? A gente vai ver a coordenação do Senhor e a coordenação dos irmãos, né? O cuidado, a cooperação, né? Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, né? Então a cooperação de uns com os outros na função que o Senhor colocou cada um, né? Porque o Senhor colocou cada um no corpo aonde Ele quis, não é isso? E vai falar aqui em 1 Coríntios 12, o Senhor colocou cada um, né? Deu dons aos homens e colocou cada um no corpo aonde Ele quis. Então é isso que a gente está vendo aqui em Números, tanto no 1, 2, 3 e 4. Né? A gente está vendo um censo em Números 1, o Senhor separando nominalmente, né? Cada um pelo nome, sabendo a função de cada um, né? Esse tem determinada função, aquele dali tem outra, separa, um vai na frente, o outro vai atrás. Então o Senhor está coordenando aqui, encabeçando para que eles venham sair como um exército, né? E no capítulo 1, a gente já viu isso já, que fala assim no 47, né? Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Então, no número 1, os filhos de Israel são contados, e agora no capítulo 3, né, os levitas vão ser contados. Vai ter o censo dos levitas. Então, no número 1 é o censo de todo o povo, né? No capítulo 1 de Números, a gente vai ver uma nação de guerreiros, né? E aqui no número 3 a gente vai ver uma família de adoradores e de sacerdotes para ministrarem ao Senhor, né? No capítulo 3. Então vamos começar aqui em Números 3, né? Aqui vai ser contado agora o censo
dos levitas, né? Separado de toda a tribo de Israel, né? Porque o Senhor tinha tomado, já tinha falado em outros capítulos, né? Que o Senhor tinha tomado a tribo de Levi para ele no lugar de todo primogênito, né? Isso aí já falei na vez anterior. Números 3. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Então aqui, interessante, o Senhor separou os levitas, tomou os levitas para ele, no lugar de todo primogênito, né? O Senhor toma os levitas para ele, para oficiarem, né? Então a gente vê aqui a tipologia, né, dos levitas no Velho Testamento, como se os levitas fossem o ministério, aqueles que estão mais chegados ao Senhor, aqueles que estão cuidando, sacerdotando intimamente com o Senhor, na obra do Senhor, na casa do Senhor, né? A gente vai ver isso com mais detalhe aqui um pouquinho para frente. E aqui ele vai falar dos 4 filhos de Arão, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Queria ver lá em Levítico 10, onde a gente vai ver essa passagem aqui. Levítico 10, 1 e 2. Levítico 10, 1 e 2. Que fala assim, ó: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Só até aí. Então a gente vê que interessante, né? Eles colocaram fogo no seu incensário, trouxeram fogo perante o Senhor, e saiu fogo do altar diante do Senhor, e eles morreram ali. Né? O sentido aqui é que eles foram fazer um serviço, primeiro que está aqui, né? No finalzinho do versículo 1, trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Então era algo que o Senhor não tinha ordenado que eles fizessem. Eles fizeram deles mesmos, né? Não foi algo que o Senhor tinha vindo do Senhor. A fonte não era o Senhor, né? E como a gente já viu quando a gente estava estudando na casa do sacerdócio, né, nós somos chamados, somos edificados casa, né, para sermos sacerdotes nessa casa, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, mas esses sacrifícios são oferecidos mediante o Senhor Jesus Cristo. São esses os sacrifícios que o Senhor oferece. Então, esse sacrifício aqui era algo que o Senhor não tinha pedido para eles, e não era algo que era mediante o Senhor Jesus. Que o que o Senhor recebe é o seu próprio Filho. O que agrada o Senhor são os sacrifícios do seu Filho, né? Então a gente vê aqui, ainda em Levítico, um pouquinho, no finalzinho do capítulo 9 de Levítico, a gente vai ver o contraste disso, né? Aqui no versículo 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar.
e que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então a gente vê aqui que interessante, né? Houve um sacrifício no altar, que esses sacrifícios vão falar do Senhor Jesus, né? A gente vê que todo o sacrifício do Velho Testamento, eles são voltados para a obra do Senhor Jesus na cruz. Então são sacrifícios mediante o Senhor Jesus. Então esses sacrifícios são reconhecidos pelo Senhor e são aceitos pelo Senhor. Então o que Nadab e Abiú foi fazer foi algo deles mesmos, da cabeça deles. É algo que pegaram o seu incensário, colocaram um fogo que não era um fogo que vinha da parte de Deus, né, que vinha do altar. Um fogo que eles acenderam, um fogo estranho, de outra natureza. E quiseram reproduzir, né, um serviço ao Senhor. E o Senhor não recebeu. Né? Isso aqui é o contexto aqui. Né? Porque o Senhor não tinha pedido. Não existe o pecado do Senhor, quando o Senhor pede para que a gente faça alguma coisa, né, e a gente não faz. Né? E existe também o pecado que o Senhor não manda a gente fazer alguma coisa e a gente faz por conta própria. É algo fora da vontade de Deus, é algo que não procede de Deus, é algo do homem mesmo natural. Né? Então o Senhor não aceita. Essa que é a questão aqui de Nadab e Abiú. Né? Vamos voltar lá para Números 3. Né? Agora, no mesmo texto de Nadab e Abiú, né, que a gente estava lendo, mas Nadab e Abiú morreram. Versículo 3. 4. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai. E não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdote diante de Arão, seu pai. Né? Então, tu vê que a infrutividade dele, ficaram infrutíferos, né? Eles ficaram infrutíferos no serviço dele. Não gera vida, eles morreram, o sentido é esse. Um serviço fora do Senhor não gera vida, né? Gera morte e não prospera, né? Então a questão aqui de não tiveram filhos é esse. O serviço deles não prosperou, não avançou, né? Morreu ali, parou, acabou ali, porque era algo deles mesmo. Né? Quando a gente está na direção do Espírito, o sentido é que o Espírito, o Senhor, ele vai frutificar, né? E vai gerar filhos espirituais, irmãos e irmãs em Cristo, né? Mas aqui, eles, porque era algo que procedia deles mesmos, eles morreram e ficaram infrutíferos, não tiveram filhos. Versículo 5, aqui, Números 3, 5. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpra seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel. No ministrar do tabernáculo, darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados. Mas Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio. O estranho que se aproximar morrerá. Né? Então a gente vê que interessante, né? Então isso aqui o Senhor está separando, né? O Senhor está separando o ministério, né? Esses irmãos aqui para estarem com ele. Então a primeira, nesse texto aqui que eu li agora, né? Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, né? Então o primeiro aspecto, né, do ministério na casa de Deus, dos homens dons que foram dados para a igreja, o primeiro aspecto do nosso ministério é servir ao Senhor. Né? O primeiro aspecto do nosso serviço é um serviço ao Senhor. Né? Então a gente vê aqui bem claro, né, que fala para que eles sirvam a Arão. Né? Põe diante de Arão. Arão é uma figura de Cristo, o sumo sacerdote. Né? Arão era o sumo sacerdote. O Senhor, ele é o sumo sacerdote verdadeiro, né?
segundo a ordem de Melquisedeque. Então os levitas, no ministério, ele é dado para servir Arão, ou seja, o primeiro aspecto do nosso serviço é ao Senhor, a ministrar ao Senhor, está na presença dele, né? Então existe esse aspecto do nosso serviço ao Senhor, né? Nós trabalhamos para o Senhor. É por isso que no versículo, no capítulo 2 de Número, tem aquela organização das tribos ao redor do tabernáculo. Tem o tabernáculo, os levitas ficam ao redor do tabernáculo, né? E todo Israel fica ao redor dos levitas, né? Então, o tabernáculo, os levitas e ao redor dos levitas as outras tribos, né? São espalhadas ali. Então, essa é a posição dos levitas. Eles estão ali no tabernáculo, uma face servindo ao Senhor e, do outro lado, servindo ao povo de Deus também, que ali é a figura dos israelitas. Então, servimos ao Senhor e servimos ao povo, né, também. É o nosso serviço ao Senhor e nosso serviço aos irmãos, né? Por isso que vai falar aqui, ó, para que põe diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram os seus deveres para com ele e para com todo o povo. Então tem um serviço para com Deus e um serviço para a igreja, né? Esse é o sentido. A gente vai ver esse sentido aqui, né, em Efésios 4, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios 4, bem conhecido dos irmãos, né? A partir do 7. Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, né? Pelo dom de Cristo. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, ou homens dons à igreja, né? Pela obra do Senhor, morte, ressurreição e derramamento do Espírito. Então o Espírito desceu sobre o cabeça e deu homens dons à igreja, né? Então esses homens dons são dados à igreja para ministrarem primeiramente ao Senhor, né? E ministrar também uns aos outros. Então cuidamos uns dos outros, né? Temos um cuidado de um para o Senhor encabeça, nos coordena, né? Pelo seu Espírito, e nós coordenados, cooperando com o Senhor, servimos os irmãos pelo Espírito Santo, né? Esse é o verdadeiro serviço na casa de Deus, né? É aquele serviço que procede do cabeça pelo Espírito Santo, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então vem pelo cabeça, pelo Senhor, desce o óleo, desce pelos ministérios e vai para todo o corpo. Então existe, né, a barba é uma ilustração do ministério, ligada à cabeça, servindo ao Senhor e servindo a todo o corpo pelo Espírito Santo, né? Então são esses homens dons que são dados, né, que são a tipologia dos levitas, aqui em Números 3, né? São esses homens dons que foi dados e agora está se fazendo o censo deles, estão sendo separados, né? Vamos continuar aqui no Números 3,15. Porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito de Israel, desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandato do Senhor, como lhe for ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari, ou Merari, né?
Então são a geração dos gersonitas, né, coatitas e meraritas, né? Arão e Moisés, né, a família de Arão, eles faziam parte dos filhos dos coatitas, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção dos irmãos, a partir daqui, que a gente já viu o censo, né, dos filhos de Israel, que são de todas as tribos, e lá a gente viu que eles eram contados para ir para a guerra, né? Os de 20 anos para cima. Então tinha que ter uma certa maturidade, né? Você podia ter até 20 anos, mas não está preparado para ir para a guerra. Então esses não eram contados para ir para a guerra, né? Então teria que ter a gente ainda vê que não é uma maturidade plena, essa questão dos 20 anos para cima, mas já pode ir para a guerra, né? Já está apto para ir para a guerra. Isso no números 1 e 2 a gente viu isso, um detalhe. Só que agora no censo dos levitas, muda essa data, é de 1 mês para cima. Então todos os levitas o Senhor pegou como primogênitos, no lugar dos primogênitos, todos os levitas. E agora a contagem dos levitas já é de 1 mês para cima. Então essa tipologia é bem interessante, essa diferença das tribos dos levitas, que a gente vai entrar aqui nessa contagem do levita para a gente entender, que está falando do ministério na casa de Deus. Então a gente vê que no ministério podem ter irmãos de 1 mês para cima. Mas esses irmãos de 1 mês para cima, que está aqui no meio dos levitas, eles são mais maduros do que esses que têm 20 anos lá, que ainda que estão indo para a guerra. Entende? Como eu posso explicar aqui para os irmãos essa questão aqui? A gente vai voltar na questão que a gente já estudou antes, de Elim, né? De entrar em Elim. Quando a gente estudou essa jornada de Elim, a gente viu que tinham 12 fontes de água e 70 palmeiras, que são, né, os apóstolos e a tipologia, né, dos apóstolos, e as 70 palmeiras do ministério. Então é o ministério da igreja. Ele está falando do ministério da igreja, né? Então tem o tempo que você entra em Elim, né? Você fica debaixo do cuidado ali do ministério na casa de Deus. Mas nessa jornada eu toco que o ministério, ele não é a fonte. A fonte é o Senhor, né? A fonte procede do Senhor. Como a gente está vendo aqui, vem do cabeça ao espírito e vai para todo o corpo. O ministério, ele não é a fonte. Ele é o canal, né, da fonte, né? E quando esses irmãos que estão em Elim, em determinado momento, eles saem de Elim, eles vão começar o ministério deles, vão começar, né, o seu serviço como sacerdote na casa de Deus. Já ficaram aquele tempo ali aos cuidados dos irmãos, agora o Senhor, agora, como a gente fala, né, o Senhor vira o bolo. Já deu tempo do irmão ali em Elim ali, agora já amadureceu o tempo, então agora eles vão entrar agora para o ministério, para servir ao Senhor, né? Então esses irmãos agora são esses de 1 mês para cima, né? Então a gente vê que no ministério a gente tem um exemplo, né? Nós temos pastores, é um exemplo, a gente tem um pastor que já tem uma caminhada de 40 anos de ministério pastoral, e tem um pastor também que ele começou agora no ministério pastoral. Então esse seria um pastor de 1 mês, um pastor que está novo no seu serviço. Existe um mestre, o irmão que ensina, que ele tem 40 anos de experiência, né, no ministério de ensinamento, e o irmão que está começando agora na mestria, né? Então existe uma diferença, né? Ou um presbítero jovem também. Um presbítero de 30 a 40 anos de caminhada de presbitério tem mais experiência do que um irmão que foi estabelecido no ministério como presbítero agora. Então os levitas, todos eles estão no ministério, mas existe até de irmão para irmão no ministério existe uma diferença, né? Então os levitas, eles são contados de 1 mês para cima. Entende? Já está no ministério, já saiu
de Elim. Já entrou em Elim, já saiu de Elim, agora vai começar no ministério. Então, o censo dos levitas é de 1 mês para cima. Então, que está ali no ministério. Deu para os irmãos entender bem? Então, outro aspecto que eu acho muito importante, né? Sei que o assunto é muito vasto, mas eu achei importante estar trazendo para os irmãos, o que tinha de especial nos levitas para que o Senhor separasse os levitas no lugar de todo primogênito de Israel. E eu queria ver, é bem interessante isso, a gente conhecer o que é que eles tinham de tão especial assim, que o Senhor tomou aqueles irmãos para ele, né? Aquela família, né? Aquela tribo de Levi para ele. Separou para ele no lugar de todo primogênito, né? A gente vai começar a ver lá em... Gênesis 49. Gênesis 49. Ele vai falar algumas coisas interessantes para a gente conhecer um pouquinho mais dessa tribo dos levitas, né? Gênesis 49 são as bênçãos proféticas de Jacó, né? Quando Jacó ele abençoa cada filho dele, né? Jacó vai abençoar agora cada filho dele. E aqui ele vai falar nessas bênçãos de Jacó, para cada filho dele, ele vai falar algumas coisas com relação a Levi, e ele toca em Simeão junto também. Na mesma bênção de Levi está Simeão junto, a gente vai ver por quê, né? O que ele está falando de Levi, né? Está em Gênesis 49, versículos 5, versículo 5. Simeão e Levi, ele vai falar de Simeão e Levi. Olha só o que o Senhor vai falar de Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Só que interessante, né? O Senhor falando de Levi. Levi era um homem de ira, que ele fala, né? A sua espada, né? Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldita seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Divilo-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Né? Então a gente fala que eles mataram homens, eles a ira deles era grande, dessa tribo de Levi, né? Então a gente vê que a eleição do Senhor para essa tribo de Levi começa se baseando na graça do Senhor. Porque, na verdade, eles não tinham nada em si mesmo para que o Senhor pudesse escolher eles. Então, a eleição dessa tribo começa baseada na graça, né? Então, o Senhor aqui já fala, né, na bênção de Jacó, que eles seriam espalhados em Israel. E é o que a gente vê na tribo de Levi, né? Eles não têm herança no meio do povo e eles vão ser espalhados no meio das tribos de Israel, né? E esse conselho, isso aqui que o Senhor está falando deles aqui, a gente vai ver em Gênesis 34, 25 e 26. Gênesis 34, 25 e 26. A traição de Simeão e Levi. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também a fio da espada Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque a sua irmã fora violada. Só até aí.
Então, esse episódio aqui, né, aquele episódio que a Jacó teve, Israel, né, que foi mudar o nome de Israel, teve 12 filhos, né, e teve uma filha, Diná. E esse episódio aqui é que essa menina ela foi violada. Ainda que o moço estava apaixonado por ela, depois falou com ele, já tinha violado ela, tinha tomado ela por mulher, sem ninguém saber, né? E depois eles vão lá e pedem para Jacó para se casar com ela. E aqui o episódio foi esse: Levi e Simeão ficaram irados com isso, né? E eles falam ali para eles que eles deviam se circuncidar, né? Que era o sinal da aliança de todo homem com Deus, né? Quando se convertia ao Senhor, né? Mas eles falam isso porque eles estavam irados e eles aceitam essa condição. Toda a cidade se circuncida, né? Para tomar Diná como esposa. E eles fazem esse acordo, só que eles esperam, Levi e Simeão esperam o dia que eles estavam pior ali de dor ali, entra na cidade e mata todo mundo. Né? Então esse era Levi e Simeão, né? Principalmente Levi. Eram homens de ira, né? De ira. E por isso que lá na bênção, lá o Senhor está falando, são homens de ira, irado. A gente vê, mais uma vez a gente vê que o fato do Senhor ter tomado eles por primogênito começa por conta da graça do Senhor. Vamos voltar lá para Números 3. Então, essa é a base da nossa... Quando o Senhor nos escolhe, né, pelo Espírito, é pura graça. Né? O Senhor ele estabelece, diz que pelo Espírito Santo, o Senhor colocou no corpo cada um aonde Ele quis. Né? E o Senhor ele faz essas coisas. Primeiro aspecto é a graça do Senhor. Né? O Senhor ele tem graça por cada um de nós, né? A graça do Senhor que nos alcança pelo seu Espírito, né? Agora é interessante que a gente vai ver agora o que realmente fez o Senhor. Primeiro foi a graça do Senhor, né? Primeiro aspecto é graça. Agora o que realmente fez o Senhor, né, separar essa tribo para ele, dos levitas, a gente vai ver no episódio lá do bezerro de ouro, em Êxodo 32. Êxodo, voltando um pouquinho agora, Êxodo 32. Eu queria ler o versículo 3. Versículo 3. Para a gente não ter dúvida, né, com relação a isso, Êxodo 32, 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Agora é interessante, né, que ele fala aqui, fica bem claro aqui que era todo o povo, todas as tribos estavam juntos, inclusive os levitas estavam juntos também. Os irmãos concordam? Porque foram todo o povo, né? A gente não vê momento nenhum aqui falando que, olha, as 11 tribos de Israel tiraram o ouro das suas orelhas, mas a tribo de Levi não, estava separada, não, estavam juntos. Estavam participando de tudo isso, era todo o povo. O povo todo tinha se corrompido nesse episódio aqui. Não ficou ninguém de fora. Agora, o que fez o Senhor separar, né, essa tribo para eles, a gente vai ver ainda aqui no 32, a partir do 25. Êxodo 32, 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado ou nu, né, dá essa conotação, pois Arão o deixara solto para vergonha no meio dos seus inimigos,
pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Agora, interessante aqui é essa pergunta, né? Essa pergunta que Moisés faz, Deus mesmo perguntando ali para a tribo, né? Então a gente vê que essa pergunta aqui é uma pergunta muito profunda que é feita. Ele não perguntou aqui, a pergunta não foi aqui, olha, quem não estava adorando o bezerro vem para cá. Não era essa a pergunta. Ó, quem não ajudou lá tirou do seu brinco o ouro, vem para cá. Não era isso. Não foi essa pergunta. Entende? Ele não perguntou, quem não adorou, vem para cá. Porque saber que todos eles estavam ali junto ali naquela coisa ali no episódio do bezerro de ouro. A pergunta também de Moisés não foi assim, não foi essa também. Ó. Podia ter perguntado assim, né? Isso às vezes a gente pergunta muito no nosso meio, né? A pergunta também não foi essa. Quem quiser um ministério ou quem quiser um serviço, vem para o lado de cá. Não foi essa a pergunta. Às vezes a gente pergunta, né? Poxa, alguém poderia ficar com as crianças? Ou tem algum irmão, né, para determinado serviço? A gente às vezes pergunta disso, mas a pergunta do Senhor aqui, para separar essa tribo, é uma pergunta bem específica. Quem é do Senhor, venha até mim. Quem é do Senhor? A pergunta então para eles foi essa. E dali de todo aquele povo ali se separou só a tribo de Levi. Entende? Essa pergunta é uma pergunta profunda, que é uma pergunta que nos leva, se nós realmente somos consagrados ao Senhor ou não. Porque a consagração, ela vai falar, né, de você se colocar para uso exclusivo do Senhor. Isso é consagração. É tudo aquilo que é colocado para uso exclusivo de Deus. Isso é consagrado ao Senhor. Né? Qualquer coisa que é colocado para o uso exclusivo de Deus é do Senhor. Né? E esse aqui é o conceito dessa pergunta aqui, da profundidade dessa pergunta. Quem é do Senhor, vem até mim. Né? Então, é essa disposição que eles se colocaram como consagrado para o Senhor. Né? Era uma tribo que agora eles estavam se colocando para viver pelo propósito do Senhor. Né? Em Números 1, né, a gente vê a separação da família, aqueles que já se colocam como família de Deus. Né? Ah, não, eu sou cristão, eu sou da família de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo, não é isso que a gente estava vendo? Em Números 1. Mas agora aqui é algo mais, né? É se você é do Senhor realmente. Se eu posso contar, aqui o Senhor está fazendo o censo dos levitas, o censo de todo o povo geral, né, que é um censo geral que a gente vê em Números 1, o aspecto ali do censo é se eu posso contar, o povo está sendo contado por Deus e separado para determinado serviço. Eu posso contar com você? Filiação. Oi? O primeiro é filiação. Eu posso contar contigo como filho. Agora, eu posso contar contigo como servo, consagrado para esse serviço, para o ministério? Quem é do Senhor, vem para esse lado aqui. Então, agora o Senhor pode contar o censo deles ali, né? Então, esses são os de 1 mês para cima. É aqueles que são do Senhor. Pode até ter 1 mês, mas é do Senhor. É propriedade exclusiva do Senhor. Né? Aqueles que já não amam mais a sua própria vida. Aqueles que já estão se colocando, né, é uma caminhada de fé. Né? É uma caminhada de fé. Aqueles que já estão... um morreu, logo todos morreram. Né? É aqueles que o viver deles é Cristo. No Novo Testamento a gente vai ver Paulo falar, né? o meu viver é Cristo. Né? Então, essa é a vida deles. Por isso que eles não tinham herança no meio do povo, porque a herança deles era o Senhor. Entende? Então eles foram espalhados pelo meio dos israelitas ali para ministrarem ao Senhor e ministrarem ao povo também. Né? Porque eles foram um povo que era
exclusivo de Deus. Né? Por isso, esse é o especial que fez com que o Senhor separasse ele no lugar de todo primogênito. Né? A consagração deles, se colocaram nessa posição, né? Eles se colocaram nessa posição de serem do Senhor, né? E aí o Senhor pôde avançar com eles. A gente vai ver que ainda existe um processo ainda, né? Que é de 1 mês para cima, né? Vamos voltar lá em Números 3, né? Então a gente vai ver aqui, meus irmãos, que dessa linhagem dos levitas, né? Gerson, Coate e Merari, né? E cada um vai ser colocado numa posição, né? Eles vão separar de nome, a gente não vai ler aqui que não vai dar tempo, depois se os irmãos quiserem ler com mais tempo em casa, né? Seria bom os irmãos lerem, né? Então, uma parte deles é colocada ao norte, sul, eles vão ficar ali ao redor do tabernáculo, né? E Números 8 vai falar alguma coisa interessante também sobre a consagração, no Números 8, 5 a 7. Números 8, 5 a 7. Vai falar da consagração dos levitas. Ó, disse, a partir do 5 até o 7 que a gente vai ver. Não, a gente vai ler até um pouquinho mais depois, do 7, começar do 5. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Olha só, ainda tinha um processo de purificação. A gente vai ver que essa purificação tem a ver com o sacrifício de Cristo na cruz, né? Ó, assim lhe farás para os purificar. Asperge sobre eles água de expiação, água da expiação, né? A lavagem da água pela palavra, né? E sobre todo o seu corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarás. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada, com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferecer pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e tu sacrificarás um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação para os levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. Separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Só até aí. Né? Então a gente vê que esse princípio de purificação deles, né, a primeira coisa, que eles passavam navalha pelo corpo. Esse princípio de passar navalha pelo corpo, a tipologia, né? A tipologia é tudo que cresce da natureza humana. Eles tiravam pela navalha. Se lavavam, né, com a água, que é a lavagem da água pela palavra, e o natural que cresce no corpo, ou seja, na carne, era tirado pela navalha. Eles não deixavam a natureza humana crescer neles, o que era natural do homem crescer. Então esse é o princípio de passar a navalha pelo corpo, né? É o aspecto, né? Não deixar o natural da natureza humana florescer, né? Outra coisa interessante aqui é no versículo 10, ó, quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Né? Então, aqui a gente vê esse aspecto, né, dos levitas como servindo ao Senhor e servindo o povo também. O povo se identificando com os levitas, né? Colocando a mão sobre eles, né, o povo, estão se identificando com eles.
Aqui a gente vai ver o princípio de Elim, mais uma vez, né? Que o ministério, o povo, né, se identifica com o ministério, vê como exemplo, né? O ministério ele é visto como um exemplo. Né? O ministério ele quer ver Cristo, ou melhor, a congregação, toda a congregação, que é a tipologia aqui dos filhos de Israel, eles querem ver Cristo no ministério. Né? Então, eles são entregues, tem que ver que eles são entregues para o Senhor como uma oferta, no lugar de toda a congregação. Então, eles estão se identificando com o ministério ali, o povo, né? E o outro aspecto é que os levitas também, eles colocam a mão sobre o animal que é ser imolado, se identificando com Cristo, que foi para a cruz no nosso lugar. Né? Então o povo ele se identifica com a nossa vida em Cristo, né? Vendo Cristo em nós e nós nos identificando com Cristo. Né? Como Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Então os levitas eles se consagram, né? Se entregam para o serviço na casa de Deus, para ministrar o povo e para ministrar também a igreja. Então a gente vê esse princípio de Elim aqui também, né? Dos irmãos mais novos se identificando com o ministério, né? Com os irmãos que estão à frente. Né? E agora em Números 4, irmãos, já estou acabando já, tá? Só mais um pouquinho de paciência. Números 4, a gente só vai dar uma passadinha agora, rápida, e eu já vou estar terminando. Número 4:1 vai falar assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, a partir do 1, Arão, levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço. Então agora a gente vê que é interessante, né? Agora os filhos de Levi, eles eram de 1 mês para cima. Agora, de cada família, dos coatitas, dos meraritas, dos gersonitas, agora eles vai fazer o censo do meio desses levitas, né? Dos filhos de Coate, Merari e Gerson, de 30 anos para cima até 50, para outro serviço específico, né? Então agora eles estão tirando do meio dos levitas, eles estão tirando os anciãos, né? Seria o serviço aqui dos anciãos no meio dos levitas ali. Então agora a gente vê que esses daqui, eles têm de 30 anos até 50. A gente em outras ocasiões já até comentamos com relação a isso, né? De 30 anos até 50 significa os irmãos mais amadurecidos. Eles não podem ter 30 anos, não pode ter nada do velho homem, né? E 50, de 30 anos para cima e menos de 50, eles não podem ter nada de imaturidade, né? Eles têm que ser homens maduros em Cristo, ter uma maturidade espiritual. E menos de 50, não pode ter nada do velho homem. Esse é o sentido aqui. Então são homens maduros em Cristo, né? Porque eles vão cumprir tarefas específicas na casa de Deus. Né? Então a gente vê essa separação, né? Que a gente já falou em outra ocasião. Né? A graça, ela nos faz todos iguais no corpo. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos corpo de Cristo. Né? Na igreja, na graça, né? Pelo que a graça fez em nós, não tem grego, judeu, bárbaro, cita, escravo, livre, homem e mulher. Todos nós somos filhos de Deus. Isso a graça fez. Né? Mas quando o Senhor ele começa a nos coordenar como um exército, começa a encabeçar, começa a aparecer homens dons. Ele começa a dar dons aos homens, ele começa a separar. O Senhor começa a fazer censo pelo Espírito e chama nominalmente a cada um. Esse é separado aqui, de 20 anos, é o povo geral. Uns podem ir para a guerra, não, esse daqui não pode ir para a guerra ainda tem que ser cuidado. Tem que tomar leite ainda, tem que ficar no cuidado do ministério. Né? Esses daqui já têm mais de 20 anos, já estão aptos para ir para a guerra. Né? Dos levitas, ministério, de 1 mês para cima. Né? Já tem uma determinada caminhada com o Senhor está separando o povo. Né? A gente vê que cada um ali, depois se os irmãos quiserem ver com detalhe, cada um ali,
eles tinham uma função específica, né? Por isso que cada um de nós temos a nossa função que o Senhor colocou. Quando a gente sai do que o Senhor colocou, nos deu para que a gente fizesse, a gente entra no propósito de Nadab e Abiú, né? Começa a oferecer fogo estranho, morte na casa de Deus. A gente funciona no que nós temos do Senhor, no que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? Pelo Espírito. É nisso que a gente funciona, né? No 2, Números 2, a gente já viu isso, vai dar só uma passadinha aqui para a gente ver aqui interessante. No finalzinho, 34, Números 2, 34. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, assim marcharam cada qual segundo a sua família e segundo a casa de seus pais. Então a gente vê que interessante. Da mesma forma que eles acampavam, daquele mesmo jeito ali que eles ficavam no acampamento, quando eles marchavam também, era da mesma forma. Acampavam, né, daquele jeito e marchavam naquele mesmo jeito. Se a gente funciona na reunião, né, na nossa assembleia, na nossa localidade, de uma forma, quando a gente caminha também, se a gente estiver em outra localidade com outros irmãos, a gente vai funcionar da mesma forma. Né? Quem é diácono, ele sai e ele funciona em outra localidade. Se for enviado pelos irmãos, se for ter com os irmãos, vai funcionar como diácono. Mas aí o irmão vai sair de uma localidade para ir numa outra localidade, vai querer funcionar como mestre, como pastor, vai dar problema. Então, da mesma forma que acampa, da mesma forma marcha. Né? Esse é o princípio que o Senhor está colocando aqui, né? Então, tem serviços que irmãos colocam a mão que outros o Senhor não deixa colocar a mão, né? Olha só que interessante aqui no 4, Números 4, a partir do 17. Números 4, 17. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhes farás, para que vivam e não morra. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão, seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. De ver que interessante, né? A gente vai ver isso aqui sendo quebrado em Números 16. A gente vai tocar com mais detalhe em outra jornada, né? Por quê? Eu já toquei isso antes também. Arão, Moisés e a família de Moisés, eles eram coatitas. Então, eles tinham um serviço no lugar santíssimo, né? Moisés e Arão. O sacerdócio vinha da linhagem de Arão. Mas tinham coatitas que eles não eram da linhagem de Arão. Por exemplo, Coré. Coré, ele era levita, ele era coatita, mas ele não era da linhagem de Arão. Então, é isso que ele está falando aqui. Quando vocês entrarem ali, naquela parte ali, os coatitas que não são da descendência de Arão, vocês vão dar carga para eles, dar serviço. Não deixa tocar em determinada coisa que irmão não vai poder tocar. Só irmãos específicos tocam para que não morra, para que não gere morte. Então são irmãos específicos. Aqui está falando desses de 30 anos para cima, que era da linhagem de Arão, era a linhagem dos filhos de Arão, né, que tocavam naquilo ali. Os coatitas não tocavam. Quando a gente vê em Número 16, a gente vê coate falando, né? Todo mundo é santo, como quem diz assim, eu sou levita, sou coatita, porque todo mundo é santo, por que eu não posso tocar nisso? Mas por isso, esse aqui que era o problema. Te acha que né, pela posição dele, ele achava que ele chegou à conclusão que ele podia colocar a mão em qualquer coisa, mas não podia colocar a mão em qualquer coisa. Né? Colocar a mão no que o Senhor deu para cada um fazer. Né? Vamos avançar aqui rapidinho, irmãos, só para não deixar para depois. Números 10.
Números 10, eles vão sair, né, como um exército, né? A partir do 11. Números 10, a gente já vai estar terminando já. Aconteceu no ano segundo, do segundo mês, no 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel se puseram em marcha no deserto de Sim. Olha que interessante, se puseram em marcha. Antes eles andavam, né? Tinha que aprender a andar, agora estão marchando já. Os filhos de Israel se puseram em marcha no deserto de jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha segundo o mandato do Senhor, por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá. Né? A gente vê aqui, ó, primeiro ia Judá. Então, tem irmão que vai na frente. E tem irmão que vai por último. Mas não quer dizer também que o que vai na frente é mais importante do que o que vai por último. Mas é a posição que o Senhor deu para cada um no corpo. Não quer dizer que um é melhor que o outro, ou que é mais importante porque foi na frente. Mas não tem nada a ver isso. Né? Mas existe isso no corpo, a vanguarda. Né? A tribo de Judá era a vanguarda. No versículo... Então, no versículo aqui 17... Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Então, os gersonitas e os meraritas levavam o tabernáculo, né? Versículo 20. E sobre ele deu El, 21. Então partiram os coatitas, olha os coatitas aqui, ó, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que esses chegassem. Né? Então os coatitas, eles tinham encargo com as coisas santíssimas, né? Com as coisas santíssimas. Os outros levavam o tabernáculo, eles tocavam em coisas mais profundas. Né? Interessante, irmãos, depois os irmãos leem com calma isso aqui, que a gente vai ver muito nesse versículo 10 aqui sobre... Partiu tal primeiro, sobre ele tinha alguém. Partiu depois esse, sobre ele tinham irmãos que o Senhor colocava, cuidando. Esse sobre aqui, que aqueles irmãos ali estavam sobre o cuidado de alguém. Tinha irmãos ali com encargo de cuidar daqueles irmãos ali. Então tinham irmãos que estavam sobre outros irmãos. Né? E aqui no finalzinho, para terminar, versículo 28. Nesta ordem puseram-se em marcha, e os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. 23. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais. Então a gente viu Judá a vanguarda e Dan a retaguarda. Dan, ele ia por último como retaguarda. Então não é a questão de ser que Judá era mais importante e Dan era menos importante. Mas a questão aqui é que Judá, ele era a vanguarda, e Dan era a retaguarda, estava guardando os irmãos, né, ali por trás. Ali. Uns iam na frente e Dan guardava ali atrás. Mas todos têm a sua importância no corpo. Né? Um é mão, o outro é pé, o outro é joelho, o outro é barriga, mas todos são corpo de Cristo. Né? Então a gente vai ver toda essa tipologia lá em 1 Coríntios 12. Amém, irmãos? Eu vou ficar por aqui, deixar os irmãos comentar um pouquinho, avançar. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, os irmãos podem perguntar ou acrescentar ou comentar. E depois eu queria estimular os irmãos a lerem, né, lá de Números 1 até o 10, que essa jornada ela termina aqui no 10, então é muito amplo o assunto, né? Os irmãos têm uma panorâmica mais estendida, né, de toda essa 11ª subida. Né? Amém, irmãos?